A paciência é, em menor escala, uma grande esperança. O homem não é um ser que segue instintos, mas sim um ser de liberdade. Não há nada mais prático do que uma boa teoria. O mundo não é, de forma alguma, o melhor dos possíveis, mas é o caminho para o melhor dos mundos possíveis. O riso é um afeto de satisfação repentina, e por isso tem algo de irregular que desaparece imediatamente mediante reflexão. A mente humana cria para si intuitivamente o espaço, como uma condição necessária de todas as sensações externas. O espaço é uma representação necessária a priori que serve de base a todas as intuições externas. Não é o conhecimento, mas o aprendizado, não a posse, mas a produção, não a existência, mas o ser ativo, que constitui o maior prazer do homem. Uma boa vontade não é boa por aquilo que efetua ou realiza, nem por sua aptidão para alcançar algum fim proposto, mas só e unicamente pelo querer, isto é boa em si mesma. O sono é para todo o homem, seja ele rico ou pobre, o maior de todos os bens. Uma ação feita por dever tem seu valor moral, não no propósito que se pretende com ela, mas na máxima segundo a qual ela é decidida. Todo o interesse da minha razão, seja especulativa ou prática, concentra-se nas seguintes 3 questões. 1. O que posso saber? 2. O que devo fazer? 3. O que posso esperar? Há algo de sublime em todo homem. O gosto é o discernimento estético do belo na natureza e na arte. Os pássaros não voam porque têm asas, mas têm asas porque voam. A sabedoria das multidões é mais frequentemente tolice e loucura. Os obstáculos são aquelas coisas terríveis que você vê quando desvia os olhos de seu objetivo. De todas as coisas que podemos pensar ou imaginar, o espaço e o tempo são as mais difíceis de definir. A liberdade é a condição sem a qual o homem não pode atingir sua maior perfeição. É a resistência do solo que faz o homem caminhar. A iluminação é a saída do homem de sua menoridade autoimposta. A audácia de saber, essa é a máxima da iluminação. A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. 2 coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. O homem é a única criatura que precisa ser educada. Nada pode possivelmente ser concebido no mundo, ou mesmo fora dele, que possa ser chamado de bom sem qualificação, exceto uma boa vontade. Age de tal modo que a máxima de tua ação possa ser tomada como uma lei universal. Não é necessário que eu viva, mas é necessário que eu haja moralmente. Se a justiça perece, a vida humana na terra perdeu o seu significado. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. A liberdade não é um presente que recebemos da natureza, é um bem que devemos conquistar. A insensatez é a incapacidade de usar as próprias faculdades sem a direção de outro. Até onde se estende a nossa cognição, estendemo-nos também nós mesmos. Nós fazemos nossas escolhas, e depois, nossas escolhas nos fazem. Poder pensar a si mesmo como absolutamente livre é a única coisa que faz do homem um cidadão do mundo. Em todos os julgamentos de valor moral, é a intenção que conta. Onde não há lei, não pode haver injustiça. A si mesmo é o maior inimigo do homem. É a lei moral dentro de nós e o firmamento estrelado acima de nós que nos fazem conhecer a nossa conexão com a natureza. Até que toda a nossa representação seja dada, não somos completamente humanos. O homem é o fim da natureza. A preguiça e a covardia são as razões pelas quais uma tão grande parte da humanidade, após a natureza tê-los libertado de direção alheia, permaneça contentemente menor por toda a vida. O homem, e somente ele, tem a capacidade de submeter seu comportamento a princípios. É a paixão que nos faz cometer as maiores tolices.
A experiência sem teoria é cega, mas teoria sem experiência é mera especulação intelectual. O ser humano é, ao mesmo tempo, cidadão de dois mundos, o sensível e o inteligível. O tempo é a forma sob a qual percebemos, não o que vemos. Moralidade não é realmente a doutrina de como tornar-nos felizes, mas de como tornar-nos dignos da felicidade. Todas as nossas faculdades de conhecimento têm, em última análise, objetos sensíveis como sua finalidade. A audácia de saber, essa é a máxima da iluminação. A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. O homem é a única criatura que precisa ser educada. Nada pode possivelmente ser concebido no mundo, ou mesmo fora dele, que possa ser chamado de bom sem qualificação, exceto uma boa vontade. Age de tal modo que a máxima de tua ação possa ser tomada como uma lei universal. Não é necessário que eu viva, mas é necessário que eu haja moralmente. Se a justiça perece, a vida humana na Terra perdeu o seu significado. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante, nunca. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. A liberdade não é um presente que recebemos da natureza, é um bem que devemos conquistar. A insensatez é a incapacidade de usar as próprias faculdades sem a direção de outro. Até onde se estende a nossa cognição, estendemo-nos também nós mesmos. Nós fazemos nossas escolhas, e depois, nossas escolhas nos fazem. Poder pensar a si mesmo como absolutamente livre é a única coisa que faz do homem um cidadão do mundo. Em todos os julgamentos de valor moral, é a intenção que conta. Onde não há lei, não pode haver injustiça. A si mesmo é o maior inimigo do homem. É a lei moral dentro de nós e o firmamento estrelado acima de nós que nos fazem conhecer a nossa conexão com a natureza. Até que toda a nossa representação seja dada, não somos completamente humanos. O homem é o fim da natureza. A preguiça e a covardia são as razões pelas quais uma tão grande parte da humanidade, após a natureza tê-los libertado de direção alheia, permaneça contentemente menor por toda a vida. O homem, e somente ele, tem a capacidade de submeter seu comportamento a princípios. É a paixão que nos faz cometer as maiores tolices. A experiência sem teoria é cega, mas teoria sem experiência é mera especulação intelectual. O ser humano é, ao mesmo tempo, cidadão de dois mundos, o sensível e o inteligível. O tempo é a forma sob a qual percebemos, não o que vemos. Moralidade não é realmente a doutrina de como tornar-nos felizes, mas de como tornar-nos dignos da felicidade. Todas as nossas faculdades de conhecimento têm, em última análise, objetos sensíveis como sua finalidade.